Oi, gente, vocês estão bem? Hoje a gente vai começar o nosso primeiro episódio do podcast Fragmentos. Nós somos um grupo composto por 5 pessoas e somos alunos do Senac Lapa Cipião. Nós estamos aqui para apresentar um projeto super legal para vocês, um podcast. E meu nome é Ana. E o meu é Antonella. Bom, bora entender um pouquinho de onde vem o nome Fragmentos? A internet mostra pequenos pedaços da realidade. Com isso, pequenos fragmentos. Que aí, o nosso grupo decidiu trazer para a nossa logo e para o nosso nome. E para a gente começar, nós escolhemos um tema super importante, que é o discurso de ódio na internet e como se leva à comparação social. Entre jovens, qualquer tipo de pessoa que seja. Será que os discursos que a gente está vendo, as coisas, os comentários, principalmente os haters, estão mudando a gente para ser alguma coisa que a gente não é na internet? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então senta, pega um cafezinho e escuta o que a gente vai falar, porque a gente vai desconstruir muita coisa que vocês acham por aí, viu? Bom, primeiro vamos entender o que é discurso de ódio nas redes sociais. Primeiro, discurso de ódio é quando alguma pessoa fala comentários da sua raça, da sua nacionalidade, da sua religião. E normalmente são comentários negativos, atacando ou ofendendo a pessoa. Nas redes sociais, isso aparece de muitas formas, né? Seja por comentários maldosos, memes ofensivos ou até mesmo uma opinião disfarçada, né? Porque a pessoa tá ali pra te atacar mesmo, pra te encher os sacos, entendeu? Calma aí, gente. O pior é que tudo isso se espalha muito rápido e meio que vira trend, justamente pela internet ser um local em que todas as pessoas conseguem acesso muito rápido e fácil. Bom, aí que está o problema. Se a gente começa a normalizar esses ataques, essas ofensas dentro da rede social, que é o que está acontecendo hoje em dia, a gente começa a se perguntar, bom, será que eu estou sendo julgada? E aí que começa o grande problema. Mas afinal, o que será que as pessoas pensam sobre isso? O que você acha, será? Bom, o que eu acho você vai falar agora. Para entender melhor como que as pessoas se sentem um pouquinho em relação a isso, eu e o meu grupo, a gente fez uma pesquisa de campo e perguntou para várias pessoas do Senac, seja adolescente, seja professor, seja um monte de gente a gente perguntou, entendeu? Como que isso pode afetar no nosso dia a dia, como que afeta as pessoas, o nosso tema, no caso, né? O discurso de ódio e a comparação. A maioria das pessoas reconheceram que o discurso de ódio está sim aumentando nas redes sociais. Comentários falsos, comentários com intenções ruins, e que isso está ficando cada vez mais presente, sabe? Também ouvimos muitos relatos de pessoas que se sentem inseguras, de certa forma, né, no modo que agem, justamente por conta dos comentários maldosos que são direcionados para elas. Algumas contaram que mudaram o jeito de ser justamente para se moldar em alguma coisa que não faz parte muito delas, né? E a maioria desses comentários é sobre corpo, sobre aparência, sobre o jeito de falar, ou até, sabe? Essas coisas. Teve algumas pessoas também que disseram que não se sentiram atacadas, mas que reconhecem que isso pode ser muito prejudicial para outras pessoas, principalmente o público jovem, que tem problema com autoconfiança, problema com autoestima, muito fácil de se abalar nessa idade. Não, e olha isso. Tem muita gente que acredita que o discurso de ódio ajuda a reforçar, a criar um padrão na nossa sociedade, seja de beleza, seja de comportamento ou qualquer coisa do tipo, como se fosse uma coisa imposta mesmo. Né? Exato. Bom, a comparação social tem os seus efeitos, tem as suas consequências? É o que a gente vai falar agora. Quando a gente acaba se comparando, principalmente com outras pessoas, dá um abalo muito forte em si mesmo. E com esses discursos de ódio, tudo se intensifica. Por exemplo, você vê uma pessoa com um corpo ideal, viajando o tempo todo, sendo feliz. Eu queria viajar o tempo todo, você não queria? Eu queria. Eu não queria estar aqui, eu queria estar em Nova York, qualquer outro lugar menos aqui. Mas enfim, a gente não toca nesse assunto meio delicado. Enfim, aí você obviamente vai pensar, nossa, por que minha vida não é assim? Nossa, por que não é do jeito que eu quero, sabe? Você já não se sentiu assim? Não, eu já me senti assim. Gente, quando isso se junta com o discurso de ódio na internet, acaba virando uma bomba. Nossa, gente, é o combo pra pessoa se sentir ruim, pra pessoa se sentir mal, sabe? É babado. Porque a rede social está no nosso dia a dia, gente. Não tem como fugir. Então, isso acaba virando um ciclo de tristeza, de silêncio, de autocomparação.
Justamente por isso que é tão importante a gente comentar sobre isso e tocar nesse assunto. Justamente pra gente ter uma consciência e não deixar que isso continue acontecendo na nossa sociedade, né? Com isso, bora para umas reflexões aqui. Bom, não, como eu falei, não dá para a gente fugir das redes sociais. Está muito presentes. Eu tenho celular, ela Aqui, tem ó, celular. gente, Instagram aberto, total. Gente, os aplicativos. Mas a gente tem como dar uma medida. Tenta ver o que você consome, o que você tolera, o que você vê. Tenta dar uma medida, sabe? Sair um pouco desse caminho. Gente, sendo sincera com vocês. Presta atenção, hein, rapaz? Olha pra mim. Se alguma coisa te fez mal, silencia. Se alguém te xingou, fez alguma coisa que você não gostou nas redes sociais mesmo, denuncie, entendeu? Você não é capaz de ninguém pra ficar aceitando essas coisas, entendeu? E se você vê alguém sendo atacado, começa a se posicionar, entendeu? Às vezes você falando, uma pessoa de fora falando sobre o assunto, defendendo alguma pessoa, as pessoas começam a ter mais consciência das coisas que elas estão fazendo. Porque, por exemplo, se eu xingar a Antonella aqui, que não sei o que, não sei o que lá. Entendeu? Se for só eu e ela vai aceitar. Aceitar não, né? Não sei. Ela vai ouvir, pelo menos. Agora, se uma pessoa chegar e falar, porque... Olha o jeito que você falou com a Antonella. Nossa, nada a ver. Aí eu vou falar, nossa, caramba, tô errada. E você mesmo, para de ficar se comparando com pessoa da internet que mostra uma realidade totalmente diferente da sua. Gente, a gente está aqui martelando. O que está na internet, que as pessoas falam na internet, não passa nada de uma vida totalmente editada. Então, não adianta você ficar se comparando com isso. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast Fragmentos. E assim, se esse bate-papo fez você pensar um pouquinho sobre as suas atitudes ou atitudes que as pessoas às vezes tomam na sua frente, hora de começar a pensar, né? Tá na hora? Bom, compartilha ele com alguém que você acha que precisa escutar essas palavras. Ou se você também passou por uma situação parecida, comente aqui com a gente. E muito obrigada por estarem aqui no nosso primeiro episódio. Até a próxima, gente. Tchau! Beijinhos!